Olá, muito boa noite para você que nos acompanha. É uma alegria enorme fazer parte da TV mais querida da família brasileira. A partir de hoje, o nosso encontro será aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Eu sou a Márcia Dutra e é uma alegria enorme fazer parte desse time. Vim somar e estou muito feliz. A partir de hoje, então, estaremos aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina e na edição de hoje, vocês vão ver que a Secretaria da Fazenda aqui de Santa Catarina está apurando todos os dados para entender o impacto do novo tarifaço americano na nossa economia. A Júlia Matos também, ao longo da nossa edição, vai trazer outros destaques e ela fala também da previsão do tempo. Júlia Matos. Isso mesmo, Márcia Dutra, a gente pede licença para entrar no seu lar com mais informações nessa noite. As temperaturas ficam mais altas até o meio da semana e, ao vivo, você vai ver como é que está o trânsito na ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Mobilidade também é tema para Tiago Pires, que hoje está ao vivo na sede da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Tiago? Pois é, aqui a associação reúne 22 municípios que juntos são responsáveis por 72 bilhões de reais das riquezas de Santa Catarina. A gente traz os detalhes da Granfopolis e, claro, conversamos com a presidente, prefeita de Paulo Lopes, a Fernanda Leite, daqui a pouco. Aí, Tiago Pires, obrigada. Daqui a pouquinho ele é ao vivo, então, com a presidente da associação. E o Tá Na Hora Santa Catarina tem também política. Hoje começou o prazo para as convenções partidárias. O Piara Bosque. Os partidos têm quase tudo definido, mas ainda falta definir os suplentes de senador. Pois é, e olha só, gente, claro, ao vivo, das principais cidades do estado, os nossos repórteres já estão posicionados. Estou chegando aqui, estou ficando perto da Júlia. Júlia, é uma alegria dividir o nosso Tá Na Hora Santa Catarina contigo. Muito obrigada por me receber. A gente que agradece a tua presença, Márcia, o teu profissionalismo. A gente estava esperando a sua chegada, Que viu? coisa boa, está começando. E eu confesso, eu divido com vocês em casa que eu estou nervosa. São 36 anos de experiência, são 36 anos entrando na sua casa, mas eu estou aqui, ó, com dor no estômago, com o coração pulsando firme, pela alegria também de ter essa oportunidade de estar aqui com vocês na TV mais querida da família brasileira e com os nossos repórteres, a todos posicionados aqui desde Florianópolis, passando por Lages, também passando por Blumenau, também passando por Itajaí. Ao longo do nosso encontro teremos também Joinville. Então, todos os nossos repórteres, Criciúma. Obrigada, a nossa editora executiva, Juliana. É uma alegria dividir esse Tá Na Hora com você também. É muito bom fazer parte dessa equipe. Então é isso, Júlia Matos, Tiago Pires, todos os nossos repórteres posicionados ao longo do nosso encontro de hoje, que está só começando com as principais informações de Santa Catarina. E eu já vou começar com a Érica. Érica vai trazer para a gente a expectativa para esse novo tarifaço. Estou chegando aqui porque tem um novo tarifaço sendo anunciado para essa semana. E a Secretaria Estadual da Fazenda já começou a fazer levantamento dos dados aqui de Santa Catarina para entender o impacto desse novo tarifaço em setores aqui de Santa Catarina. Então, Érica Garda, muito boa noite para você. Eu sei que você apurou informações ao longo do dia de hoje, sei que você conversou também com o secretário da Fazenda. Traga para a gente, divida com a gente as informações fresquinhas que você apurou ao longo do dia. Abra a nossa edição de hoje, por favor. Oi, Márcia, boa noite, seja muito bem-vinda, boa noite a todos os nossos amigos de casa. 54% da economia aqui de Santa Catarina deve sofrer algum impacto. Entre eles, principalmente, a gente fala das empresas de madeiras, móveis e também máquinas. Por isso, a gente buscou justamente o secretário de Estado da Fazenda, também o economista-chefe da Fiesc, que está dirigindo um estudo para entender quais são esses impactos, para entender o que o governo pode fazer para tentar minimizar todos esses prejuízos. E é isso que você que está em casa vai assistir agora na nossa reportagem completa. Dificuldade para fechar negócios. Isso porque a nova taxa cobrada pelo governo americano deixa parte dos produtos brasileiros mais caros para os importadores. Com preços maiores, a tendência é que as vendas diminuam. Mais de 80% dos produtos catarinenses exportados para os Estados Unidos serão tarifados. Isso significa, em valores, cerca de 56% do valor total das exportações para os Estados Unidos, e isso gera um grande impacto em diversas regiões do estado.
Santa Catarina está entre os estados que mais exportam produtos industrializados para os Estados Unidos. Com a nova taxação, empresas que dependem desse mercado podem enfrentar mais dificuldade para vender e perder espaço para concorrentes de outros países. Ainda não há como saber quais os impactos do tarifaço para a economia catarinense, mas o governo do estado e o setor produtivo já começaram a fazer as contas e discutir ações para minimizar os impactos. O governo do estado acompanha com muita atenção os desdobramentos da nova política tarifária anunciada pelos Estados Unidos. Nesse momento, nós estamos fazendo o levantamento de dados para ter uma dimensão mais precisa dos impactos dessa medida sobre a economia aqui de Santa Catarina. Nós já iniciamos tratativas com a Fiesc para avaliar os reflexos desse novo cenário, estudar medidas que possam exatamente minimizar os efeitos da decisão sobre as empresas do estado. O governo afirma que ainda é cedo para mensurar os prejuízos, mas lembra que no primeiro tarifaço foram adotadas medidas importantes. No ano passado, diante do primeiro bloqueio tarifário, o governo de Santa Catarina lançou um pacote emergencial de apoio aos setores mais afetados, estruturado basicamente em 3 grandes frentes: liberação de créditos acumulados de exportação, postergação do pagamento do ICMS, além de ofertas de linhas especiais de financiamento por meio do BRDE. Agora a expectativa é acompanhar como o mercado vai reagir. Enquanto as empresas buscam alternativas para manter as exportações, governo e indústria tentam amenizar os impactos da nova política comercial dos Estados Unidos. É isso, e logo mais, Márcia, Júlia, todos os nossos amigos de casa, eu vou voltar aqui no Tá Na Hora, porque no dia 17 de março nós fomos até a obra que acontece no Hospital Regional de Palhoça, uma obra que é muito aguardada há anos por moradores, comerciantes da cidade, porque muitas pessoas, quando precisam de atendimento, precisam se deslocar até as cidades vizinhas. A partir agora do momento que esse hospital estiver pronto para já iniciar os atendimentos, 18 mil pacientes devem ser atendidos no hospital por mês. Uma obra super importante, como eu falei, é muito aguardada. Então, logo mais eu volto aqui no Tá Na Hora para contar os detalhes, porque a obra já está avançando muito mais do que o esperado. Então, logo mais todas as informações comigo aqui no Tá Na Hora. Eu volto com vocês no estúdio. Atenção, o ritmo dessa obra. Daqui a pouquinho, então, a Érica volta ao vivo com mais informações. E, claro, naturalmente, Érica, nem preciso te pedir, vamos continuar acompanhando também toda essa movimentação aí com relação ao novo tarifaço americano e os riscos para a economia aqui de Santa Catarina. Obrigada por enquanto. Volto com você daqui a pouquinho, então. E olha só, gente, a Polícia Civil está investigando uma morte que foi registrada em Correia Pinto, na Serra Catarinense. Um homem foi morto a tiros após uma discussão de trânsito. Corpo encontrado dentro de um carro às margens de uma estrada no interior do município. Quem está chegando ao vivo de Lages é a repórter Xânia Marcon, que participa com a gente hoje aqui do nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Xânia Marcon, muito boa noite para você. Obrigada por estar com a gente nessa minha estreia aqui no Tá Na Hora, para falar de um assunto seríssimo, para falar de um assunto preocupante, para a gente dividir com o nosso telespectador. As últimas informações, por favor. Muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Seja muito bem-vinda. Olha, a polícia já está esclarecendo, as circunstâncias desse homicídio que aconteceu ontem à noite na cidade de Correia Pinto, aqui na Serra Catarinense. Segundo as informações levantadas pela Polícia Militar e que agora estão sendo apuradas pela Polícia Civil, o motivo desse homicídio teria sido uma briga de trânsito. A vítima foi identificada como José Augusto Vicente da Silva, de 33 anos. O crime aconteceu na localidade de Ponte Canoas, no interior de Correia Pinto. Inicialmente, a Polícia Militar foi acionada para atender o que seria um acidente de trânsito às margens da Estrada Geral Santo Antônio. Mas, ao chegar ao local, os policiais encontraram um Fiat Palio tombado dentro de uma vala. E no interior do veículo, José Augusto já sem vida, com diversas marcas de disparos de arma de fogo. O Corpo de Bombeiros também foi chamado e confirmou o óbito. Segundo eles, os socorristas, a vítima apresentava pelo menos 8 perfurações provocadas por tiros, principalmente nas regiões do pescoço e do abdômen. As informações levantadas pela Polícia Militar apontam que o homicídio teria começado após uma discussão de trânsito. Depois desse primeiro desentendimento, um grupo de homens teria ido até a residência da vítima, no bairro Nossa Senhora do Rosário, onde uma nova discussão aconteceu. Durante a confusão, a mãe de José Augusto também teria sido agredida pelos suspeitos e precisou ser encaminhada
por familiares ao hospital para receber atendimento médico. Após deixar a residência, José Augusto então saiu de carro, mas acabou sendo interceptado na Estrada Geral Santo Antônio, onde foi atingido pelos disparos. O veículo saiu da pista e parou tombado às margens da estrada. A polícia científica realizou a perícia no local, enquanto o carro foi recolhido para exames que podem auxiliar a investigação. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e agora a Polícia Civil, então, continua as investigações para tentar descobrir os autores desse homicídio e também para esclarecer realmente as motivações desse homicídio, desse crime que aconteceu ontem à noite no município de Correia Pinto, aqui na Serra Catarinense. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações. A gente vai seguir falando sobre casos de violência, viu? Agora, um no Vale do Itajaí, pasmem. Foi uma briga entre vizinhos por causa de água. O caso terminou em tiros e prisão. A gente vai agora ao vivo com o nosso repórter Kaique Guede, que está esperando com mais informações sobre esse assunto. Kaique, muito boa noite. Que bom te ter aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. As informações são com você. Olá, Júlia. Olá a todos que assistem ao Tá Na Hora Santa Catarina. A que ponto chegamos, não é mesmo? Na Itoupava Central, aqui na cidade de Blumenau, acontece o seguinte, uma discussão entre vizinhos motivada pela água proveniente de uma nascente que abastece a comunidade em que eles moram. Um deles, de 25 anos, simplesmente decide fazer o seguinte, parte para agressão contra o vizinho de 34 anos, após desentendimentos. Não satisfeito com isso, ele vai até a própria casa, pega uma arma e começa a disparar várias vezes contra esse vizinho. A vítima foi atingida, teve ferimentos nas mãos, mesmo assim, por sorte, conseguiu escapar pulando uma janela nos fundos de casa e se abrigou em uma vizinha. Esse homem, o autor, o investigado pela Polícia Civil, seguiu sua vida. O crime aconteceu no dia 16 de junho, ainda por cima à luz do dia, por volta das 5 horas da tarde. Só que nesse sábado, a casa caiu para ele. A Polícia Civil, por uma questão de logística, fez uma operação, cumpriu mandados de busca e prisão no domicílio, na casa desse investigado, no sábado à tarde. Chegou lá, encontrou o homem, que obviamente foi preso, a arma utilizada no crime, com numeração raspada, e como se tudo isso também não bastasse, munições intactas que poderiam ser utilizadas em outros crimes também irregulares. O homem foi preso, encaminhado ao presídio regional de Blumenau, e a Polícia Civil faz questão de destacar o trabalho ágil de investigação por meio da Delegacia de Homicídios do Departamento de Investigação Criminal, que resultou na prisão desse investigado. Coisa muito pior poderia ter acontecido, não é mesmo, Júlia? É contigo. É isso, Kaique Guede, impressionante. A gente viu as imagens aí das brigas entre vizinhos. A gente está falando de munição e uma investigação gigantesca que deve acontecer por agora. Kaique, eu vou deixar você aqui comigo ainda, porque infelizmente, pessoal, tem outro caso de agressão também. Uma mulher conseguiu escapar de uma tragédia após ser agredida também no Vale do Itajaí. O ex-namorado chegou a jogar óleo nela e a colocar fogo em uma moto. Kaique, vou te pedir informações sobre essa tragédia, mais um caso registrado e tentativa de feminicídio, né? Pelas informações, pela investigação que a gente vai seguir agora. As informações são com você. Júlia, eu me recuso a chamá-lo de homem. Vamos tratá-lo como sujeito. Um sujeito de 26 anos, nesse domingo agora, por volta das 7 horas da noite, o bairro Thomas Coelho, em Brusque, chega na casa da ex-namorada. Eles tinham terminado há cerca de 3 meses e o pior de tudo você aí de casa não sabe. Ele confessou tudo à polícia e diz que o acesso de fúria, também conhecido como tentativa de homicídio, porque já eu explico, foi motivado por ciúmes. Ele se perdeu após uma discussão. Acontece que a vida
dessa mulher de 30 anos estava em risco porque ele invade a casa dela, toma sem autorização o celular dela e já destrói. Destrói ainda a televisão que havia na residência. Pega a moto da vítima, leva para os fundos da casa e começa a jogar óleo nessa motocicleta, no intuito de atear fogo. A vítima, desesperada, tenta contê-lo. Ele dá um soco no rosto da ex-namorada. Ela, desesperada, com medo, porque ele começou a jogar óleo nela também, saiu em busca de socorro. Ele ateou fogo na motocicleta, pegou roupas da vítima, também colocou fogo nessas roupas e a polícia foi chamada, chegou prontamente, conseguiu fazer a prisão desse homem que foi encaminhado à delegacia. O caso aconteceu em Brusque, uma cidade também do Vale do Itajaí. Júlia? Obrigada, Kaique, pelas informações. Márcia, a gente vem desde o início do ano acompanhando um movimento com o crescimento do número de feminicídios e tentativas de feminicídios. Para nós, acho que mais do que jornalistas, acredito que para mulheres, trazer assuntos como esse dói no coração, né? Com certeza, é uma tristeza tudo isso que a gente vê aqui. Santa Catarina tem esse título que nos envergonha, não nos orgulha. Temos vários títulos que nos orgulham, mas esse de ser um dos estados do país com o maior número de feminicídios. Triste essa informação, claro que a gente segue acompanhando. Kaique, obrigada por enquanto. Kaique volta daqui a pouquinho, gente, com outras informações sobre a questão da fiscalização e preços de combustíveis. Mas só daqui a pouco. Porque, Júlia e telespectadores, o combate à violência contra a mulher tem mesmo que ser o foco das autoridades aqui no Estado. Ainda durante essa semana, a gente vai conversar aqui no estúdio sobre esse tema, numa entrevista ao vivo com a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Vanessa Cavalassi, está fazendo um trabalho belíssimo, fez um verdadeiro raio-x, um verdadeiro levantamento sobre a situação dos casos de feminicídio aqui no Estado, e a gente vai falar sobre esse assunto. E falando no Ministério Público, hoje o MP lançou um projeto chamado Guardião da Vida Animal. Daqui a pouquinho tem uma reportagem sobre esse assunto. Mas a gente vai falar sobre um vídeo que foi gravado em Xaxim, no oeste do estado, isso ali no finalzinho da semana passada, e está repercutindo de lá para cá. Hoje repercutiu muito, mostrando a fala de um policial militar sobre cães de rua. O vídeo, claro, está gerando essa repercussão toda, está mobilizando protetores de animais. Então, o Felipe Bastos está chegando, está ao vivo de Chapecó, tem mais informações para a gente sobre esse vídeo, sobre essa fala, sobre essa repercussão e depois traz, então, a reportagem sobre esse projeto do MP para proteger os animais aqui de Santa Catarina. Muito boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso Tá Na Hora de Santa Catarina. Traga as informações, por favor. Muito boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda à família SCC SBT. É uma honra poder estar dividindo essa tela com você. Seja muito bem-vinda aqui à nossa programação e ao Tá Na Hora Santa Catarina. Esse vídeo, Márcia, ele continua viralizando e muito nas redes sociais, repercutindo e muito também nesta segunda-feira. Ele foi gravado na última quinta-feira, ou seja, no finalzinho da semana passada. E o que chamou a atenção deste vídeo foi uma fala de um policial militar que teria ido até a um endereço, no município de Xaxim, aqui no oeste do estado, porque alguns animais, alguns cães comunitários estariam mordendo ou até mesmo partindo para cima de pessoas, de moradores daquela rua. Nós separamos um trecho da fala desse policial e é esta fala que está dando o que falar até o momento. Vamos acompanhar. A gente lamenta profundamente o jeito que ela foi tratada, como a PM conduziu a situação, jogando spray de pimenta nos cães, pedindo a retirada da casinha. A prefeitura também, por ter ido retirar a casinha de imediato, sendo que não cumpre com as políticas públicas, não faz busca ativa desses cães, não realiza promoções de vacinação, de busca ativa nas castrações, não realiza campanhas de adoção. Na verdade, esse foi o relato de uma voluntária, Márcia, que estava lá em Xaxim, acompanhou toda a movimentação por lá e ela estava bastante inconformada após ouvir a fala. O trecho, então, desse policial militar dando a entender que se os animais partissem para cima das pessoas, esses animais seriam abatidos. É claro que nós procuramos a Polícia Militar de Xaxim, que se manifestou por meio de uma nota que a gente vai ler agora, até mesmo
para deixar tudo esclarecido por aqui, nesta nota a Polícia Militar informou que o vídeo mostra apenas a parte da ocorrência. Segundo a corporação, a equipe atendia uma denúncia de perturbação do sossego quando teria encontrado vários cães soltos pela rua, que estariam avançando contra moradores, veículos e também contra os próprios policiais. A PM destacou que nenhum animal foi abatido ou ficou ferido. A corporação explicou que o uso de arma de fogo contra animais só é permitido em situações extremas, quando existe risco iminente à vida. Enquanto a discussão permanece nas redes sociais, na nota também, a guarnição informou que na manhã do último sábado, um homem foi mordido na mão depois que um cachorro saiu de uma residência no centro da cidade. Ele sofreu escoriações, recebeu atendimento médico e informou que pretende representar criminalmente contra a dona do animal. Já na Vila Diadema, uma criança também foi mordida na perna por um cão comunitário enquanto estava na garupa de uma motocicleta. De acordo com a Polícia Militar também, o animal não tem tutor identificado e é alimentado por moradores da região. Esta foi a nota enviada pela Polícia Militar para a imprensa. Nós procuramos também a Prefeitura de Xaxim para procurar entender, já que também um veículo da Prefeitura esteve envolvido nesta ocorrência, foi até este endereço, mas a Prefeitura apenas se limitou a dizer que acompanhou o caso junto com a Polícia Militar. Até o momento, não teve mais informações sobre o que pode ter acontecido e o que vai acontecer com esses animais. O que a gente sabe até hoje é que são cerca de 8 cachorros e todos eles já estão para a adoção. Márcia. Ô, Felipe, vou pedir à nossa produção para colocar na tela o áudio. Eu quero ouvir o áudio, produção. Roda o VT aí, sobe o som aí no áudio que eu quero ouvir o áudio policial. Se eles atacarem, eles são de rua, não são? Mas daí eles vão ser abatidos, né? Ok. Sim. Apurando. Produção, pode voltar aqui para mim, por favor. É claro que a gente vai apurar tudo isso, a gente vai acompanhar tudo isso. E bem no dia de hoje, né? Felipe, está me escutando, Felipe? Você consegue ouvir o que eu estou dizendo aqui? Bem no dia de hoje, isso aí foi no final da semana passada, como eu disse, com grande repercussão. Naturalmente, a gente segue atualizando e acompanhando. E no dia de hoje, o Ministério Público lançou, então, um projeto de proteção aos animais. E nós, por aqui, na nossa capital, acompanhamos, viu, Felipe? E a nossa audiência, fizemos uma reportagem. E agora eu vou pedir, então, Felipe, agradeço a sua participação. Vou pedir à produção para rodar, então, esse projeto novo lançado hoje pelo Ministério Público. Rodou. A análise em relação a maus tratos foi feita nos 50 municípios com maior incidência, proporcional ao número de habitantes. Nós atuamos muito em casos individuais que envolvem direitos dos animais, mas esse projeto trata dessas questões em uma perspectiva coletiva, buscando a estruturação de políticas públicas em parceria com vários outros órgãos públicos para que nós melhoremos efetivamente a situação desses municípios específicos que têm uma situação mais grave em relação aos maus tratos aos animais. O objetivo é começar a atuação pelas cidades que apresentaram as maiores taxas de violência, sendo elas Palhoça, Jaguaruna, São José, Campos Novos, Garopaba, Florianópolis, Belmonte, Biguaçu, Lauro Miller e Mondaí. O primeiro passo será o diagnóstico da situação dos municípios. Onde já existem essas ações, mas se elas não estão sendo suficientes, a ideia é fortalecer, reestruturar, aperfeiçoar as ações que estão sendo desenvolvidas, né? E o Ministério Público vai ser parceiro dos municípios, através das promotorias de justiça, para orientar, estabelecer acordos, prazos, para a gente desenvolver estratégias mais fortalecidas, né, nessa área. Claro que se eventualmente não houver possibilidade de se estabelecer essas ações de uma forma consensual, então vão ser ajuizadas as devidas ações buscando esse resultado. O projeto prevê uma atuação conjunta entre Ministério Público, Prefeitura, órgãos ambientais, escolas, organizações sociais e protetores independentes. O objetivo é formar uma rede sólida de proteção. Basicamente são
diagnóstico, castração, microchipagem, cadastro de adotantes e lares provisórios, né, encaminhamento dos animais para adoção responsável, intensificação das fiscalizações, capacitação dos servidores que vão exercer essa fiscalização, educação animalista, trabalho de conscientização na sociedade, medidas preventivas às zoonoses. Os avanços serão graduais, de acordo com a realidade de cada local, mas a expectativa é que as mudanças aconteçam logo. Porque você veja, municípios que já desenvolvem algum tipo de ação, a gente vai encontrar um caminho, né, mais curto do que os outros que ainda não têm. Né? Então, não dá para a gente estabelecer prazos, mas a ideia é já obter um retorno inicial no próximo mês, a partir do diagnóstico. É tudo que a gente quer. Né? Já estou de volta aqui, o Pera Bosque comigo. Boa noite. Boa noite, Márcia. Finalmente dividindo o estúdio contigo. Tudo que a gente sempre quis, né? Muito tempo. Juntos, seja bem-vindo. Está na hora da política aqui no nosso Tá na Hora Santa Catarina, num dia que começam também os prazos para as convenções partidárias. A princípio, inclusive, todas já com datas marcadas, inclusive a do governador Jorginho Melo, que concorre à reeleição, e de João Rodrigues, o mesmo dia, né? Inclusive, hoje teve uma convenção, um partido menor, né, Unidade Popular, não vai ter muita visibilidade, mas a Laís Chalde, uma candidata, a única candidata a governadora, está confirmada hoje, foi confirmada pelo partido. Expectativa para amanhã, quando a primeira grande coligação se forma, né? Gelson Merizio pelo PSB, o palanque do presidente Lula em Santa Catarina, né? Ângela Albino de vice, o Décio Lima do PT e o Afrânio Bopré ao Senado. Na semana que vem, na outra semana, dia melhor primeiro, dizendo, no né? dia 1º, Sábado, aí né? vai ser o super sábado de convenções, porque vai ser com poucas horas de diferença, vai ser uma correria para a gente, vai ter de mais cedo a convenção do João Rodrigues, PSD, né, com Carlos Chiodini, do MDB, de vice, Antídio Lunelli, do MDB, e Espiridion Amin, do PP, ao Senado, e à tarde, logo depois, Jorginho Melo com a festa do PL, a coligação governista, o PL, com Adriano Silva, do Novo, de vice, e a chapa pura ao Senado, Carlos Bolsonaro e Carolina de Tone. Mas tem uma pecinha que está faltando encaixar, que é a pecinha dos suplentes de senador. Cada senador tem que ter 2 suplentes, né? E aí, isso está bem encaixado na parte da esquerda, que amanhã se faz a convenção. E aí, o Afrânio Bopré tem a Lucy Choinac, veterana, ex-deputada federal, ex-deputada estadual, nome histórico do PT de Santa Catarina, e a Cida da Silva, que é uma liderança do sul do estado. E o Décio Lima tem 2 nomes que não são do PT. A Elaine Uber, esposa do ex-senador Dário Berger, do PDT, vai ser a primeira suplente, e a segunda suplente é a Fernanda Klinsky, que é uma empresária da região de Jaraguá do Sul. Aí teve um ruídozinho, porque correntes do PT estavam se achando pouco representadas e tentaram indicar o advogado Gabriel Casap para uma das suplências de Décio Lima, mas aparentemente não conseguiram emplacar. Vai ser como o Merizio montou, com 4 mulheres suplentes, é algo que ele quer usar na campanha dele, que ele tem mais mulheres na majoritária. Para quem está em casa nos acompanhando, para o nosso telespectador, explica o que são as convenções partidárias. É agora que se define os candidatos, agora que se bate o martelo. A gente está há meses aqui falando em pré-candidatos, né? Pré-candidato, pré-candidato, pré-candidato. A partir das convenções, acaba isso, é candidatura. A partir do momento, é o momento que, depois do registro, pode pedir voto, não tem mais aquela hipocrisia da legislação eleitoral de que pré-candidato não pode pedir voto. E o prazo vai até quando? O prazo vai até o dia 5 de agosto, depois tem uns dias para fazer o registro. Então, a campanha começa mesmo 5 de agosto? A campanha começa exatamente 5 de agosto e a gente tem todo o acompanhamento que a gente vai fazer. Na época, ótimo. A gente tem pauta todo dia. Amanhã, inclusive, temos uma coletiva no Tribunal Regional Eleitoral e à noite receberemos aqui no nosso Tá na Hora Santa Catarina o presidente do TRE, que vem aqui, naturalmente, vamos mandar fazer cobertura na coletiva, mas na sequência ele vem ao vivo com a gente aqui no nosso estúdio. Pera Bosque, obrigada. Uma boa noite para você. Amanhã conto contigo aqui amanhã também. Estou aqui de novo, sempre, todo segunda a sexta. No nosso Tá na Hora Santa Catarina. Obrigada. E olha só, gente, deixa eu contar para vocês que a união dos municípios, deixa eu trocar de câmera, obrigada, estou vindo para cá. A união dos municípios é fundamental para a gente buscar soluções para problemas do dia a dia dos moradores. A Associação dos Municípios aqui da Grande Florianópolis tem várias pautas em comum. A associação, para vocês que estão em casa nos acompanhando entenderem, ela reúne 22 municípios que representam, prestem atenção, bilhões na economia do Estado. Tiago Pires está lá, está na sede da associação e tem mais informações para a gente. Tiago Pires, muito boa noite para você.
Boa noite, Márcia. É isso, nós estamos aqui dividindo a informação, dividindo o estúdio direto da Granfopolis, uma associação, como você disse, importantíssima. Aliás, são 22 municípios e mais de 70 bilhões. Isso representa aí um dos maiores PIBs do estado, está aqui concentrado na região da Grande Florianópolis. 57 anos de história tem junto ao desenvolvimento de toda essa região. A gente preparou um material para explicar um pouquinho mais do que faz e a importância que tem a Granfopolis, a associação, na vida de todos nós. Olha só. A Grande Florianópolis reúne 22 municípios. Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, Governador Celso Ramos, Antônio Carlos, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Canelinha, Garopaba, Leoberto Leal, Major Gersino, Nova Trento, Paulo Lopes, Rancho Queimado, São Bonifácio, São João Batista e Tijucas. Juntas, essas cidades formam uma das regiões metropolitanas mais dinâmicas do país. A população já se aproxima de 1,5 milhão de habitantes e cresce em ritmo superior à média brasileira, impulsionada principalmente pela migração, pela expansão dos setores de tecnologia, serviços, turismo e construção civil. Os indicadores também chamam a atenção. A região registra o maior índice de desenvolvimento humano entre todas as regiões metropolitanas do Brasil, com destaque para os índices de longevidade, renda e educação. Na economia, o Produto Interno Bruto já supera os 70 bilhões de reais e a expectativa é de crescimento contínuo nas próximas décadas. Na segurança pública, Florianópolis aparece como a capital mais segura do país, com menor taxa de homicídios entre as capitais brasileiras, enquanto Santa Catarina figura entre os estados com os menores índices de violência. A expectativa de vida da população também está entre as mais altas do Brasil, reflexo de indicadores positivos de saúde e qualidade de vida. As projeções mostram que a Grande Florianópolis poderá ultrapassar 2.200.000 habitantes até 2045. O crescimento deve consolidar uma mancha urbana contínua entre Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz. Ao mesmo tempo em que cidades como Tijucas, São João Batista e Nova Trento ganham cada vez mais importância no desenvolvimento econômico da região. Vocês viram um pouco mais aí da história e da importância que tem esta região. Nós vamos conversar daqui a pouco, Márcia, com a presidente da Granfopolis, que é prefeita de Paulo Lopes, a Fernanda Leite, que vai trazer todos os desafios que tem junto a esse desenvolvimento, muitos deles envolvendo saúde, educação e mobilidade. E por falar em mobilidade, nós vamos aproveitar esse momento e daqui da Grande Florianópolis vamos para o sul do estado. Eu vou dividir tela e trazer para essa conversa a Emanuela Justino para trazer informações para a gente da Ponte Anita Garibaldi, a Ponte de Laguna, que está com obras acontecendo, né? E neste momento já tem liberação parcial do trânsito. Nós vamos deixar para ela, que está por lá, que tem as informações e os detalhes para a gente desta liberação e atualização da Ponte Anita Garibaldi em Laguna. Manu Justino, o microfone é seu, a informação é sua. Boa noite. Oi, Tiago, boa noite a quem nos assiste. Exatamente, a ponte foi parcialmente liberada ontem, foi um dia antes do previsto, porque estava previsto para ser liberada hoje, segunda-feira, dia 20. E é claro que o pessoal continua trabalhando nesse momento, inclusive aproximadamente 50 profissionais, para que esse problema da ponte seja resolvido, né? Já que é um trecho importante do trânsito aqui no sul do estado. Ela foi justamente já criada para resolver um problema de trânsito, de lentidão ali no trecho, mas a informação que a gente deixa aqui para o motorista é que sim, está parcialmente liberada em ambos os sentidos, né? Tem uma pista de um lado e outra do outro. Para a gente explicar um pouco melhor sobre até o histórico desses problemas na Ponte Anita Garibaldi em Laguna, a gente preparou uma matéria falando sobre, na verdade, esses problemas que já começaram antes mesmo da inauguração. Olha só. A passagem foi liberada, mas com restrições. Apenas meia pista está aberta, a velocidade máxima é de 50 km por hora e seguem proibidos os veículos com cargas acima de 10 toneladas por eixo e largura superior a 4 metros. Durante os dias de interdição, quem precisou passar pela região teve a rotina alterada. O trânsito foi desviado para a balsa e muitos motoristas enfrentaram filas e um tempo maior de viagem. Tá bem complicado. A gente pegou tanto vindo de Porto Alegre para Florianópolis, quanto é agora a volta. Tá um pouquinho lento, mas quem não pode ter pressa. Então o impacto para nós foi de todas as ordens, porque é natural no município de Laguna ter uma relação institucional diária
pessoas que moram em Laguna e estudam em Tubarão, ou que trabalham em Laguna e moram em Tubarão. Antes mesmo da inauguração, a Ponte Anita Garibaldi já apresentava problemas. Em 2014, ainda em obras, um vão de aproximadamente 30 centímetros na região central da estrutura foi percebido e gerou preocupação de motoristas e também moradores da comunidade. Em 2022, a primeira interdição ocorreu após problemas no vão central e o rompimento de 4 barras metálicas. Agora, um laudo obtido pelo deputado Sérgio Guimarães e compartilhado com a equipe do SCC revela o rompimento de 2 cabos internos de proteção. Com isso, a estrutura passou a operar abaixo do nível mínimo de segurança. Baseado nesse documento, outra empresa de engenharia fez o quê? Uma carta de recomendação dizendo, interdita-se o trânsito imediatamente. E conseguimos também as fotos inéditas, que até então não tinha vindo à tona, desses cabos rompidos. Precisamos, representando as pessoas, nós precisamos fiscalizar, cobrar. Segundo os engenheiros, o dano está concentrado no trecho estaiado, a parte mais alta e mais conhecida da ponte, sustentada pelos grandes cabos de aço e que ficam aparentes. Nos demais trechos inspecionados não foram encontrados rompimentos. Mesmo assim, a Via Costeira segue investigando as causas do problema. A previsão é que os trabalhos na parte interna da estrutura continuem pelos próximos 60 dias. Até lá, o trânsito seguirá em meia pista. É um grande impacto para a comunidade, para os motoristas. Vamos aproveitar as imagens ao vivo do nosso Tá Na Hora? Vamos abrir aqui para você aí de casa, acompanhar a movimentação agora, ao vivo, 19h06, na Ponte Anita Garibaldi, em Laguna. Laguna, agora eu vou confirmar, a gente está com 19 graus confirmados. E vocês estão vendo aí, não é que a câmera não está suja não, viu, pessoal? Isso aqui é neblina. Essa neblina já tem sido registrada desde a semana passada, com as temperaturas em elevação aqui em Santa Catarina. Os ventos fortes devem continuar. Daqui a pouquinho, previsão do tempo completa para vocês. A gente vê aí a movimentação na Ponte Anita Garibaldi, ao vivo para você aí de casa. As rotas alternativas continuam e a paciência, claro, é um pedido para todos os motoristas que passam por aí. Vamos, pessoal, para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver mais destaques de todo o estado. E hoje é aniversário de Balneário Camboriú. Teve o tradicional corte do bolo e Cris Pinheiro acompanhou. E hoje também, viu, Júlia e telespectadores, é dia do amigo. Então, eu estou aproveitando essa data tão importante para mim, para compartilhar também com vocês, ao longo da nossa edição, mensagens que eu recebi com muita alegria e que marcam a minha estreia hoje aqui no nosso SCC SBT. A gente volta já já. Querida Márcia, estou aqui visitando a Serra do Faxinal, um cartão postal aqui no sul de Santa Catarina. E aproveitando para te parabenizar, te desejar muito sucesso. Você é uma joia que brilha e eu não tenho dúvida que vai continuar brilhando, levando informação, sendo porreta como você sempre foi. Tenho muito orgulho em ser teu amigo, tá? Quando estiver pronto a serra aqui, que vai estar pronto em novembro, a gente vem para cá para fazer uma visita. Valeu? Um beijo do coração. Márcia, querida, eu soube que agora tu estás no SCC, no SBT, a Casa da Família Brasileira. Tenha uma jornada maravilhosa, de muita luz. Eu sei que tu vais trazer luz para essa casa. Um beijo grande. Quero parabenizar a querida Márcia Dutra e toda a equipe do SCC SBT por esse momento tão especial. Como mulher, fico muito feliz em ver uma profissional tão competente, experiente e admirada, assumindo esse novo desafio e chegando para fortalecer uma equipe que já faz parte do dia a dia e da história de tantas famílias catarinenses. Márcia, desejo a você muito sucesso nessa nova etapa. Tenho certeza de que seu talento, sua credibilidade e sua dedicação farão desta mais uma grande conquista em uma trajetória já marcada por tantas vitórias. Parabéns e conte sempre com a nossa admiração. Muito sucesso! Oi, Márcia. Aqui é o prefeito Topázio passando para te desejar muita sorte e sucesso nessa nova missão que tu assume a partir de hoje. Comandar um telejornal dessa importância não é para qualquer um, mas para você faz parte da tua história e é a tua principal característica. Profissionalismo e simpatia. Um grande sucesso e forte abraço. Muito obrigada, gente. É uma honra receber todas essas mensagens, ainda mais no dia de hoje, minha estreia
e Dia do Amigo. Muito obrigada, com muita gratidão eu recebo tudo isso. E já que estamos falando em comemoração, Balneário Camboriú completa hoje 62 anos de história. Cris Pinheiro que está chegando, é isso? Tá, e que alegria, Cris, dividir a tela contigo, que hoje eu vou te ver. Fazia tempo que a gente não se encontrava e agora aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Que alegria, ainda por cima para falar de festa e com bolo. Teve corte de bolo, aquele tradicional corte de bolo. Traga as informações para a gente, é uma alegria estar aqui com você. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Que honra e que felicidade estar dividindo tela com você, Márcia. Vou desejar também, vou dedicar esse bolo de Balneário Camboriú para você, viu? E estava uma delícia, Márcia. Sim, foi hoje pela manhã, teve 2 cortes de bolo. O primeiro aconteceu ali na rua 3100, onde tudo aconteceu, tudo começou, Márcia, lá na década de 90, viu? Foram os moradores que pensaram em colocar um bolo ali e o prefeito da época, Leonel Pavan, continuou com isso e a cada ano aumenta mais 1 metro de bolo. Este ano, claro, 62 anos, 62 metros de bolo. Estava uma delícia. Eu provei por vocês, viu? Hoje é o dia de começar a dieta, porque eu comecei lá na festa dos amigos, no sábado, 50 mil pessoas participaram da festa. Ontem teve também o show do Alexandre Pires, show nacional ali no Pontal Norte, com 30 mil pessoas. E hoje todo mundo, a família inteira de Balneário Camboriú foi celebrar. Teve ali na frente da casa da família e também às 11 horas lá na Praça do Pescador, onde a cidade começou, que é o bairro da Barra. A gente conversou hoje pela manhã com a prefeita Juliana Pavan. Vamos acompanhar. E a comunidade já está aqui, ó, chegou cedo. Todo mundo já com seu potinho, garantindo o seu lugarzinho ali. Todos juntos para poder celebrar mais um ano de Balneário Camboriú, né? 62 anos, essa cidade que acontece, que reúne inúmeras histórias, que acolhe a todos com muito carinho, com muito respeito. E eu acredito que essa parceria, esse amor, essa amizade que as pessoas têm por Balneário Camboriú faz com que a cidade se mantenha viva o ano inteiro. É uma cidade dinâmica, como eu já falei, é uma cidade jovem, mas que todo mundo tem uma história para contar com Balneário Camboriú. E o nosso maior presente para a cidade é continuar trabalhando muito, para que junto com a comunidade possamos construir uma cidade cada vez melhor, para quem mora, mas também para quem nos visita. Márcia, as festividades do aniversário de Balneário Camboriú seguem até o final de julho, viu? Com o Viva BC Festival, de quinta a domingo, é bem bacana, em vários espaços públicos aí, a gente sempre encontra uma bandinha tocando vários gêneros musicais. Agora, antes de encerrar, todo mundo em Navegantes também está celebrando, viu, Márcia? Porque iniciou hoje, enfim, a tão sonhada aí obra do alargamento da praia do Gravatá. A gente lembra que a praia já não estava mais com faixa de areia e hoje a draga Galilei, que já deveria ter começado na semana passada, se atrasou um pouquinho, começou hoje essa obra, essa dragagem da areia. A previsão é de até 15 dias para concluir aí os trabalhos. Ela faz aí um serviço 24 horas por dia, tem capacidade de até 18 mil metros cúbicos de sedimentos por viagem. Como eu falei, 24 horas por dia para terminar o mais rápido possível. A gente só lembra, Márcia, as pessoas que gostam de caminhar, utilizar ali o mar. Agora para a praia não dá, né? Para tomar banho de mar, mas para pescaria está proibido, viu? Por conta da segurança das pessoas e também dos trabalhadores. Durante esse período, 15 dias e 10 dias após, até para a areia ali se assentar. Lembrando que depois da conclusão, a faixa de areia ali da Praia do Gravatá vai ter 70 metros de extensão. Olha que maravilha para a próxima temporada. Márcia, eu volto contigo. Vai ficar lindo, com certeza. Obrigada, Cris. Obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. Aí a Cris falou que a gente não pode ir à praia agora, mas olha, pelo menos até o meio da semana a temperatura vai estar acima do normal para essa época do ano. Hora da previsão do tempo.
pessoal, a gente começa a semana já planejando os nossos próximos passos e nessa terça-feira será de calor e tempo instável em Santa Catarina. A chuva começa ainda na madrugada no Grande Oeste, Planalto Sul e Litoral Sul e avança de forma irregular ao longo do dia. Há risco de temporais com chuva intensa, raios, rajadas de vento e granizo, principalmente no Grande Oeste. O risco é moderado a alto para alagamentos. Mesmo com essa instabilidade, as temperaturas seguem elevadas, com máximas entre 24 e 30 graus. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Olha aí, oeste e extremo oeste chegando a 30 graus de máxima nessa terça-feira, começando o dia com 11 graus de mínima, grande amplitude térmica por aqui. A gente vem com Vale do Itajaí e Serra Catarinense muito próximos, com mínimas entre 12 e 14 graus, podendo chegar a 30 aqui no Vale. Norte de Santa Catarina também muito próximo dos 30 graus, bastante calor durante a tarde e a possibilidade de chuva por lá. Grande Florianópolis, nosso litoral também com bastante calor aqui, sobretudo na região litorânea a gente deve chegar a 29 graus de máxima e sul do estado com bastante chuva, viu? Entre 11 e 28 graus. E olha só, vocês notaram que nessa terça-feira a gente continuou com esse movimento de temperaturas mais elevadas e os temporais em algumas regiões. Nesse final de semana, inclusive, os ventos fortes que atingiram o oeste do estado provocaram estragos, como mostram as imagens que você vê agora. São Lourenço do Oeste, a cobertura da arquibancada de um estádio não resistiu à força do vento e foi arrancado. O registro chama a atenção pela intensidade dessas rajadas. Vocês estão vendo aí as imagens que chegaram para a nossa produção, é impressionante. E ainda no oeste, na mesma região, os ventos fortes também provocaram momentos de tensão no aeroporto de Chapecó. Olha só, um avião que chegava de Campinas encontrou dificuldades para o pouso por causa do vento cruzado. A aeronave precisou fazer alguns ajustes de trajetória, isso antes de alinhar a pista. A cena foi registrada por pessoas que acompanhavam essa movimentação no aeroporto, repercutiu nas redes sociais e, apesar do susto, pessoal, ninguém ficou ferido. Mas essas ocorrências mostram, né, os impactos dos fortes ventos em toda Santa Catarina com essa mudança que deve seguir até a metade da semana. E claro que nessa segunda-feira não foram registradas ocorrências, viu? As situações de risco têm sido avaliadas pela Defesa Civil, de acordo com Walter Parisotto, que é diretor da Defesa Civil em Chapecó, e a gente segue acompanhando. Agora, as cidades mais pedidas, vocês aí de casa, tem aqui na nossa previsão do tempo para essa terça-feira. As cidades que vocês pedem lá no WhatsApp, no nosso Instagram, tá aqui, ó. Sua cidade está aqui com a gente no Tá Na Hora. Florianópolis, capital, entre 17 e 23 graus nesta terça-feira. Tubarão chegando a 27 graus de máxima. A gente tem bastante nuvens durante a tarde e a possibilidade de chuva. Lages, entre 13 e 20 graus. Pomerode, no Vale, com máxima de 30 graus e possibilidade de chuva também no final do dia. E Chapecó com chuva garantida, viu, durante a tarde por conta das altas temperaturas, chegando a 25 graus de máxima. Pois bem, a gente vai agora dar um giro nas regiões, também naquelas que mais foram registradas, pedidas e adotadas no nosso portal SCC10. E antes eu já quero trazer para vocês uma das matérias mais acessadas no dia de hoje. Subiu para 5.208 o número de mortos provocados pelos terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho. Mais de 16 mil pessoas ficaram feridas e cerca de 23 mil continuam em abrigos temporários. Os dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram com menos de 1 minuto de diferença e deixaram 190 edifícios destruídos. A tragédia mobilizou a ajuda internacional com o envio de equipes de resgate, medicamentos, alimentos e insumos humanitários por países como Brasil, Estados Unidos, China, México e Reino Unido. Todas as informações atualizadas para vocês 24 horas por dia aqui no nosso portal SCC10. E no Peru, a mobilização também continua por lá, depois desse terremoto que também atingiu 5,5 na escala Richter, que deixou pelo menos 5 mortos e 21 feridos no Peru. O abalo teve epicentro próximo à cidade de Huancayo, a cerca de 190 quilômetros de Lima. As autoridades ainda buscam possíveis vítimas sob os escombros. Você aí de casa pode acompanhar aqui com a gente no nosso portal SCC10 todas as informações, não só da Venezuela, do Peru, mas também de Santa Catarina. A gente está em todas as regiões atualizando você aí de casa. E agora eu vou com o nosso Tiago Pires, porque lá na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis a gente tem uma movimentação necessária para todo o estado. Tiago, é com você.
É isso, Júlia. A gente volta a falar aqui da Granfopolis e nesse momento eu já estou aqui com a presidente da associação, prefeita de Paulo Lopes, a Fernanda Leite, que gentilmente está aqui nos recebendo. Prefeita, em primeiro lugar, obrigado por nos receber. E qual é a importância da associação para toda essa região, prefeita? Conta pra gente. Então, primeiramente, obrigada pela oportunidade, né? Não posso deixar também de parabenizar a Márcia, né? Que está estreando hoje, então, sucesso e boas-vindas. Então, a nossa associação é uma associação que já está há 57 anos, né? Aqui na nossa região, atendendo os 22 municípios, prestando assessoria nos trabalhos técnicos das nossas cidades, né? Com um papel fundamental e algo que a gente sempre busca integrar é a questão do municipalismo, né? A gente tem pautas aqui realmente para buscar soluções para as nossas cidades e a integração, então, entre toda a nossa região aí. Prefeita, nós estamos falando aí de um PIB de mais de 70 bilhões, né? Um dos maiores do estado. Quais são os principais desafios que se tem junto a esses 22 municípios para a gente entender um pouquinho mais de que forma vocês atuam nisso? Então, duas grandes vertentes que a gente tem trabalhado aqui, buscado soluções aqui na Granfopolis, né? É a questão da mobilidade urbana, né? E também a questão da reforma tributária, né? Que isso vai afetar muitos municípios aqui da nossa região, dos 22, né? Principalmente os menores, né? Então, nós já estamos trabalhando com pautas, capacitação, trazendo os nossos técnicos aqui dos municípios para a associação para trabalhar isso. E a questão da mobilidade, né? Principalmente aqui na capital, né? Nos municípios Florianópolis, Biguaçu, Governador, que são o Palhoça, São José, que são os maiores. Não que nós, pequenos, né? Não estamos também lá nas nossas cidades prejudicados, porque, por exemplo, na minha cidade tinha uma linha de transporte, hoje não temos mais, né? Mas todos os municípios, principalmente os maiores, né? A gente esse ano teve um grande avanço, porque o Estado, né, com a questão que assumiu uma nova coordenação, tem também procurado a associação para que a gente, junto, busque soluções para essa demanda. É isso, são mais de 100 mil pessoas que precisam sair da grande Florianópolis, vir até a ilha e sair para voltar para casa novamente. Então, essa mobilidade é um grande desafio, né? Todos os dias, né? A gente sabe que tem pessoas que saem muito cedo, né? Para poder chegar ao seu trabalho, voltam muito tarde para suas casas. Então, a gente tem buscado, tem pautado isso nas nossas assembleias e já recebemos algumas empresas, né? Para nos oferecer e nos mostrar mecanismos do que a gente possa estar solucionando esses problemas. Presidente, prefeito, obrigado por conversar conosco. Desejamos sucesso e o SCC-SBT de portas abertas sempre para ajudar no desenvolvimento da nossa região. A gente que agradece e a Granfopolis está à disposição sempre. Perfeito. Está aí a prefeita de Paulo Lopes, hoje atual presidente aqui da Granfopolis, conversando conosco dessa importante região, né, para o desenvolvimento aqui de toda a grande Florianópolis. São 22 municípios. Agora vamos falar em desenvolvimento também, tá? A gente traz agora para a conversa a Érica Garda, porque desenvolvimento também faz parte da grande Florianópolis. E eu estou falando do desenvolvimento em saúde, porque as obras do Hospital de Palhoça estão a todo vapor. Um local onde vai aí atender mais de 18 mil pessoas por dia. Vamos chamar a Érica Garda, que tem todas as atualizações para a gente, para dar essa notícia positiva. Érica, o microfone é seu, né? A informação é sua. Boa noite. Oi, Tiago, boa noite. É isso, uma informação, uma notícia bastante positiva para a gente começar essa semana. Por isso eu já peço para os meus colegas colocarem na tela, porque o cinegrafista Serginho estivemos lá na obra acompanhando toda a construção no dia 17 de março. O pavimento já estava começando a subir, uma obra que é muito aguardada por todos os moradores, porque até hoje Palhoça nunca teve um hospital. Então as pessoas obviamente precisam se deslocar até hospitais das cidades vizinhas. Então é uma obra que é aguardada há anos por moradores e também comerciantes. Essa obra ultrapassa os 119 milhões de reais. A gente recebeu imagens atualizadas por parte da assessoria de imprensa da Prefeitura, mostrando como é que está a obra agora, 4 meses depois da nossa visita. São mais de 119 milhões, então, de reais, 183 leitos e toda essa parte estrutural deve ser, então, finalizada até o final do ano. Obviamente, a gente vai seguir acompanhando
né, conversando com a população também. Os moradores de Palhoça estão bastante ansiosos para essa obra, cerca de 18 mil atendimentos por mês. Então a gente vai seguir acompanhando e eu volto com vocês. Muito bom poder dividir com o telespectador uma obra pública que está caminhando, que está indo a passos largos e tão importante para a região da Grande Florianópolis. Obrigada, Érica, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Amanhã a gente espera aqui no nosso Tá Na Hora, que está voltando para Blumenau, está indo com o Kaique. Kaique está chegando de volta. Kaique esteve com a gente há pouco. Produção, coloca o Kaique aqui. Obrigada. Há pouco ele abriu o nosso encontro, falou de situações envolvendo violência contra as mulheres lá na região dele, mas agora ele volta para falar de economia e um alerta para todo mundo que precisa abastecer o carro, porque vários postos de combustíveis apresentaram elevação de preço sem justificativa. E o PROCON, não é de hoje, está fazendo fiscalização e agora concluiu essa etapa de fiscalização. Traz detalhes, o que o PROCON concluiu aí na sua região, Kaique? Márcia, antes de tudo, eu quero destacar o prazer que é dividir tela com você. Associar credibilidade, competência e talento ao nome Márcia Dutra é redundância. Portanto, seja mais do que bem-vinda, vamos para cima. E aqui em Blumenau é o seguinte, 66 postos foram fiscalizados pelo PROCON de Blumenau, 20 deles apresentaram documentações que indicavam o seguinte, aumento injustificado de preços, 4 não enviaram a documentação necessária. Vão ser autuados pelo PROCON. Os outros 42 estavam com tudo em dia. Esses 20 que apresentaram a documentação, mas elas continham inconsistências, eles têm 20 dias para apresentarem defesa. Nós aguardaremos e eu lembro aqui que o PROCON ele pede atenção ao seguinte, a prática comercial relacionada aos combustíveis, ela é livre. Mas o que essas fiscalizações têm por objetivo? Não fazer com que aumentos abusivos aconteçam e prejudiquem os consumidores. Isso vale para gasolina, álcool, diesel, GNV e assim por diante. Só rapidinho, antes de eu encerrar, quero acalmar a população da região da Rua 15 em Blumenau. Agora há pouco, muita fumaça no antigo Grande Hotel, que está em reforma, e mobilizou 4 viaturas do Corpo de Bombeiros, 2 caminhões, ambulância, todos vieram para o local. As pessoas, com medo de que fosse um incêndio de grande porte, acionaram os bombeiros que, ao chegarem no prédio, descobriram que nada mais era do que fogo em lixo. Portanto, essa região aqui da Rua 15 em Blumenau, os moradores podem ficar tranquilos porque não era nada além de fogo em lixo que já foi controlado. Márcia? Que não deve acontecer também, né? Não é uma solução adequada colocar fogo em lixo. Coloca em risco toda a região, coloca em risco a questão ambiental. Então, que bom que você trouxe essa atualização. E, naturalmente, antes de encerrar, quero te agradecer as palavras carinhosas. Estou muito feliz de fazer parte do time e quero muito poder contar com a sua colaboração sempre aí em Blumenau e depois de volta aqui a nossa equipe de Floripa. Obrigada, viu? Uma boa noite para você. Amanhã a gente espera aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina, que está indo para o intervalo. É isso, Julinha? Julinha está de volta? É isso, Márcia. A gente tem que ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você aí de casa vai ver. Tem Festival de Dança de Joinville. Nosso querido Laércio Botega está lá, na maior cidade do estado, e vai trazer novidades dessa edição. Laércio está empolgadíssimo. Foi para lá, cheio de ideias, cheio de reportagens para fazer. Daqui a pouquinho, então, vem ao vivo com a gente. E tem também, antes da dança, teremos esporte, porque temos Angélica com a nossa torcida amarelinha daqui a pouquinho com a gente aqui no estúdio falando do final da Copa. Foi um show, né? Foi SBT show, deu um show nessa transmissão. E a emoção que a gente conseguiu acompanhar não só do público, mas de todos os jogadores, a gente que sofreu desde o início, foi lindo demais. E só que no SCC SBT, né? Daqui a pouco ela está de volta com a gente aqui. Ela está de volta, né? Ela vem aqui com a gente trazendo as últimas informações da despedida da Copa. Estou indo para o intervalo rapidinho com mais mensagens que tive a honra de receber nesse meu dia de estreia, nesse dia do amigo. A gente volta já já. Oi, Márcia, que alegria compartilhar esse momento contigo. Um dia tão especial. Você estreia no SBT, um veículo tão importante para a comunicação de Santa Catarina.
E o time ganha não só uma grande profissional, mas uma mulher madura, experiente, que conhece como poucas a nossa gente e as nossas histórias. Desejo muito sucesso nessa nova etapa. Estarei sempre na torcida e, claro, na audiência. Um beijo, brilhe muito. Márcia, eu desejo que esse novo ciclo que você inicia seja como foram os demais, ou ainda melhores, cobertos de grande sucesso, de êxito, e isso vai contribuir com a comunicação do nosso Estado. E vai marcar mais uma etapa extremamente importante. Sucesso, Márcia! Passando aqui para abraçar a Márcia Dutra, essa jornalista competente que presta um relevante serviço a Santa Catarina, e dizer que nessa sua nova caminhada, agora no SBT, que você tenha muito sucesso. É o que eu te desejo de coração, sou admirador. Estou indo para Joinville, Laércio Botega, que é um príncipe, uma elegância, uma gentileza. Olha ele, cadê ele? Produção, coloca ele na tela, né, Júlia? Ó, ele tá ouvindo? Laércio? Tá ouvindo, tá pronto, tá chegando com a gente. O Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo, aqui em Santa Catarina, gente. O nosso estado abrilhanta com grandes profissionais e a dança, eu tenho certeza, vai emocionar muita gente. Laércio tá lá ao vivo para trazer o melhor de Joinville pra gente. Laércio, é com você. Pois é, Júlia, pois é, Márcia, aproveitando. Márcia, seja bem-vinda mais uma vez, já falei para você isso fora do ar, no A Tarde é Nossa, é um prazer ter você com a gente aqui no SCC SBT. Bom, eu estou aqui realmente em Joinville, o Festival de Dança está começando e está acontecendo ali dentro, ó, no Centro Eventos Carl Hansen. Aqui dentro está acontecendo neste momento a abertura, o pontapé inicial desse festival que é tão conhecido no mundo todo. Vem gente para cá de todo o Brasil e de fora do Brasil. Inclusive, a nossa equipe acompanhou durante o dia, porque a expectativa é que mais de 350 mil pessoas passem por aqui até o dia 1º de agosto. 16 mil pessoas vão se apresentar aqui. Muita dança aqui vai tomar conta de Joinville nos próximos dias. Olha só. Basta andar pelas ruas para perceber. Joinville respira arte e cultura. Começa hoje a 43ª edição do maior festival de dança do mundo. Serão 13 dias intensos de programação, com a expectativa de reunir 350 mil pessoas. A expectativa é a melhor possível, né? Porque a gente começa a ver o início no festival já mostrando o planejamento que foi feito há mais de um ano. Então isso daí, somado às equipes profissionais que o festival tem hoje, nos dá condições de saber que vai ser um grande festival. Pelos corredores, a emoção toma conta. Quase 17 mil inscritos desembarcaram na cidade. Um grupo que reúne não só bailarinos, mas também professores, coreógrafos, equipes técnicas e acompanhantes de todo o Brasil e de outros 6 países. Para muitos, a realização de um sonho. Com certeza, eu já tinha visto nas redes sociais, já tinha visto em vários lugares, escutado falar e sempre foi um sonho estar aqui. E a noite de abertura traz um clássico Dom Quixote, com a companhia Basileu França e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Um belo pontapé para o maior espetáculo de dança aqui em Joinville. E a programação não fica restrita ao palco principal. Dezenas de apresentações gratuitas nos palcos abertos levam dança para as praças, shoppings e ruas da cidade. A tradicional Feira da Sapatilha completa a festa, que segue até o dia 1º de agosto. A gente está aqui fora, porque bem ao lado aqui até a praça de alimentação, está um pouco vazia a praça de alimentação, porque como a gente falou, está acontecendo nesse momento a abertura do Festival de Dança. Todo mundo já foi para dentro do Centro Eventos, ali ó, que está acontecendo, Centro Eventos Carl Hansen, muita gente por aqui, muita movimentação. Eu conversava há pouco com umas menininhas ali de 8, 10 anos que vão se apresentar, Márcia, acredite, pela primeira vez. Pensa na expectativa dessas meninas para a primeira apresentação nesse que é um festival muito desejado por quem ama a dança. Aliás, Márcia Dutra, você sabe dançar? Você dança o quê? Um tango, um bolero, Márcia? O que você quiser, querido. Dancei desde novinha,
Fui professora de dança flamenco, sapateado. Quer que eu sapateie? Sapateio. Clássico, moderno, o que você quiser. Tá lançado o desafio. Vou dançar contigo. Que tal? Topa? Topo, eu topo. Se você topa, eu topo. Fechou. E você fica aí até quando? Me conta. Como? Laércio, você fica aí até quando? Eu fico até quinta-feira. Até quinta-feira eu fico aqui, Márcia. Mas dependendo do dia, eu volto pra cá pra dançar contigo. Tá feito o desafio pra mim e pra você. Obrigada, querido, pela sua participação. Um lindo trabalho aí pra você. Um beijo, uma boa noite. Você viu ali, né, Márcia? As meninas já estão esperando para se apresentar. Imagina o nervoso desse momento. E a gente vai seguir acompanhando. Inclusive, quarta-feira eu vou estar lá junto com o Laércio também, viu? Fechou. E vai entrar ao vivo de lá pra gente. E rapidinho, antes de encerrar esse nosso primeiro encontro de hoje, eu quero chamar o Pedro na redação, Pedro Corrêa, com destaque do nosso portal SCC10. O que você está preparando para subir daqui a pouquinho no portal? Boa noite, Márcia. Boa noite, Ju. Boa noite para você que está acompanhando o Tá Na Hora Santa Catarina. Nós estamos atualizando a situação da Defesa Civil aqui no estado. Algumas regiões mudaram a nomenclatura de moderado para alto o risco de chuvas e enxurradas e o alerta vale até quarta-feira. Então a gente segue acompanhando aqui no portal isso, atualizando em primeira mão para você. A região mais atingida, segundo a Defesa Civil, vai ser o oeste e a serra. Então a gente está acompanhando bastante isso, muitas chances de vendavais, fortes chuvas e todo aquele pacote que a gente sabe. Então, tem que seguir os alertas da Defesa Civil, se informar em portais sérios como o nosso aqui, e a gente segue atualizando tudo para vocês em tempo real no nosso Instagram e também no nosso site scc10.com.br. Informação que cuida, informação que transforma. Obrigada, Pedro, pelas informações. Márcia, estamos chegando ao fim do nosso Tá Na Hora Santa Catarina com essa estreia maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença. Seguiremos juntas, firmes, para entregar para você de casa o melhor da informação. Muito obrigada a você pela acolhida. Uma alegria dividir ter o palco aqui, o estúdio com você. Está só começando essa linda parceria. Obrigada. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais, pessoal. A gente tem destaque de toda Santa Catarina. Tem previsão do tempo para você aí de casa. A gente vai estar presente ao vivo com o melhor. Então tá aí. Boa noite, Julinha. Boa noite para vocês. E boa noite para você também. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.